ao recebermos a Tua palavra, ela entre no nosso coração e possa produzir frutos. Em nome de Jesus, amém, amém. Nós vamos ler lá em Hebreus 3, verso 19, que diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da, diga, incredulidade. Aqui, a palavra, o apóstolo aqui, ele está se referindo ao povo hebreu, que tinha como objetivo chegar na terra, quem sabe, terra de Canaã, amém, irmãos? Porém, sabemos que a maioria não entrou na terra. Por quê? Porque a porta estava fechada para eles? Não, a porta ela estava aberta, mas eles não entraram porque eles não creram. E a palavra diz que durante o caminho ali, né, no deserto, eles começaram a fazer o quê? Murmurar, reclamar, não é assim? Reclamar daquilo que estavam vivendo, aquele processo que eles estavam vivendo em Deus. Mas é interessante que lá em Deuteronômio fala, né, que Deus permitiu aquelas murmurações, aquelas reclamações e aquilo que eles estavam passando, justamente para que o coração deles fosse revelado e eles percebessem como de fato são. Por isso acredite, querido, quando acontece um problema na nossa vida e nós começamos a murmurar, a reclamar, né, ou ficamos nervosos, quem já passou por isso? Né? Às vezes chega lá, esse pessoal aqui me deixa nervoso. Não, você é nervoso. Eles apenas estão sendo um canal para evidenciar isso na sua vida. Você entende isso? Amém, irmãos? Você está com frio talvez, né? Mas você está aqui, aleluia. Então você veio, ajuda o pastor aqui. Então você está aqui e eu tenho certeza que essa palavra é para a sua vida. Portanto, quando acontece algo ruim, né? E isso acontece muito, da pessoa falar, eu perdi a cabeça, estourei. Não, ela é assim, nervosa, estressada, só que a circunstância veio que evidenciou isso, né? Então tem gente que você olha, é bonzinho, boazinha, parece que é um anjo. É porque não tem nenhum problema, o dia que aparece o problema ele se transforma, misericórdia. Mas não é o seu caso, em nome de Jesus. E então o povo estava caminhando no deserto e começou então a murmurar. E então contaminaram o ambiente. Contaminaram uns aos outros com as conversas negativas. E aí então o Senhor estabeleceu algo, que nenhum deles entraria por conta disso. Você vê como é sério essa questão de nós não vivermos reclamando, murmurando, mas sim vivermos com um coração grato. Porque Deus tem portas diante de nós que Ele quer que nós entremos. Mas a questão é, nós estamos realmente posicionados em Deus para entrar nessas portas? Ou seja, dependendo de Deus. Então essa talvez seja a situação de muitas pessoas que estão ávidas por entrar pelas portas abertas, mas há obstáculos diante delas. Então eu tenho convicção, querido, que em tudo nós queremos ser bem-sucedidos. E a palavra diz lá em Salmos 1 que sim, porque nós estamos no Senhor, nós seremos bem-sucedidos. Você crê nisso? Porque o Evangelho de Cristo, claro, Ele nos salva do inferno, mas Ele também quer dar para você uma vida abençoada aqui na terra, bem-sucedida, amém? Não quer dizer que você não vai enfrentar problemas, aflições, situações, não, pode acontecer isso na sua vida, mas creia, o mais importante é você viver o propósito de Deus, aquilo que Deus planejou para você, e você chegar lá naquele último dia, falar, não, eu sei que eu fui até o final, eu sei que eu guardei a fé, a minha coroa está guardada, aleluia. Então eu preciso compreender que as portas que Deus abre, sempre vêm acompanhadas de um ambiente propício. Então qual é o ambiente de portas abertas? Se eu quero portas abertas na minha vida, o que eu preciso? Em primeiro lugar, eu preciso viver em um ambiente de oração e de louvor. Diga, um ambiente de oração e louvor.
Cada coisa precisa acontecer num ambiente adequado. E ambiente é algo poderoso. Sempre que nós começamos aqui o culto, eu falo para os irmãos, você vai estar lá orando, ore pelo ambiente do culto. Antes de começarmos aqui o culto, eu estava orando pelo ambiente da reunião, porque ambiente é tudo. O ambiente pode influenciar as pessoas, você sabia disso? Então se o marido chega lá em casa e a mulher está estressada naqueles dias, o que acontece? A casa fica um estresse, não é assim? Se o homem vai fazer algo ou deixa de fazer, isso vai gerar mais estresse. Então só dele estar dentro da casa vai ter estresse. Porque a mulher está estressada. A palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Então não é o homem sábio, é a mulher, porque é a mulher que determina o ambiente do lar. Você sabia disso, mulher? É você que determina. Então se é um ambiente na casa alegre, de prazer, de harmonia, a mulher está influenciando. Acredite nisso. Ah, mas o senhor não conhece meu marido ou meus filhos. Mas acredite, se você andar alinhada na palavra e se posicionar como a palavra orienta, eu tenho certeza que você vai conseguir manter um ambiente que a presença de Deus realmente é perceptível no seu lar. Amém, querido? Então o ambiente é tudo, e se existe algo que nós cristãos precisamos valorizar, é o ambiente de oração e de louvor. Crente, quando está junto, o que faz sempre? Ora e louva, não é assim? Os dois crentes se encontraram, em algum momento vai ter oração, vai ter louvor. Amém? Então, esse é um ambiente daqueles que são filhos de Deus, eles vivem em oração, eles vivem louvando ao Senhor, e quando você vive em um ambiente assim, creia, portas são abertas diante de você. Você crê nisso? Portas são abertas diante de você. Sabe, quando você está indo para o trabalho, vai indo para o trabalho louvando a Deus. Se você tiver oportunidade, se o seu chefe deixar, coloca lá um louvor e fica lá louvando ao Senhor. Amém, querido? Sabe, isso tem o poder de mudar o ambiente. Não desvalorize isso. Há um valor quando nós louvamos. E um bom exemplo que nós encontramos na palavra foi o Pentecostes. Nós sabemos que ali no dia de Pentecostes, ali em Atos, foi um dia onde o Espírito Santo foi derramado. Foi um dia marcante para a igreja. Vamos ler lá no verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então nós olhamos isso e falamos, puxa, que maravilha, eu gostaria de estar nesse dia, nesse culto. Foi uma bênção, foi o dia que o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas, e aleluia. Mas você não sabe, o contexto disso é que havia um povo orando. Eles estavam ali em oração, em louvor, e gerando um ambiente. Amém, irmãos? Gerando um ambiente. Um ambiente propício para que houvesse o derramar do Espírito Santo. Aonde está descrito isso? Atos 1, verso 14 e 15. Olha o que diz o texto. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então veja que coisa interessante. Os irmãos estavam reunidos orando. Eles estavam ali durante vários dias, orando, louvando a Deus. E aí então chegou o dia que houve um derramar do Espírito Santo. Porém um ambiente foi gerado. Amém, querido? Então valorize o ambiente. Há um poder no ambiente. Sabe, na sua casa, valorize o ambiente da sua casa. Valorize. Que seja um ambiente onde a presença de Deus realmente se manifesta. Amém? Aonde há vida de Deus, aonde há fluir de Deus. E é bem verdade, irmãos, quando nós olhamos a palavra no Novo Testamento, nos mostra que homens e mulheres cheios do Espírito, a gente sabe, não vivem em confusão. Amém?
Homens e mulheres cheios do Espírito não permitem nos seus lares gritaria. Porque tudo isso fala do seu ambiente. Amém? Então ensine isso para os seus filhos. Sabe, no seu casamento, estabeleça isso. Não aceite, né? Porque são coisas que atrapalham o ambiente. Então perceba que quando o ambiente é gerado, a vontade de Deus, que é feita nos céus, ela pode ser manifestada na terra. Por conta do ambiente que nós estamos gerando. O segundo exemplo bíblico que você deve conhecer é o exemplo de Paulo e Silas na prisão. E você sabe que eles estavam ali na prisão, depois de pregar o evangelho. Esse foi o resultado que eles tiveram, não é? Não é porque você está cumprindo o seu ministério, ou fazendo aquilo que Deus chamou, que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não, às vezes as situações, principalmente nessa época, grande perseguição ao evangelho onde eles estavam. Então naturalmente eles foram perseguidos, e por isso então foram presos. E ali então na prisão, eles poderiam o quê? Reclamar e falar: como assim? Jesus nos chama para pregar o evangelho, para cumprir o nosso ministério, e nós somos presos, nós fomos espancados. Não está certo isso. Deus esqueceu de mim. Não. Qual foi a posição deles na prisão? O que eles fizeram? Reclamaram? Murmuraram? Xingaram? Não. O que eles fizeram foi louvar a Deus. Eles criaram ali um ambiente. Deixa eu te contar, querido, reclamar não resolve as coisas. Diga para o seu irmão, fala para ele aí, reclamar não resolve. Dizem que reclamar é clamar duas vezes pelas coisas ruins e negativas. Por isso, a reclamação, ela gera um ambiente pesado. Um ambiente árido, seco. Um ambiente sem vida. É isso que você quer? Eu não quero isso. Eu quero um ambiente cheio de alegria, cheio de vida. Seja na minha casa, seja na igreja, seja no ambiente de trabalho. Eu quero as pessoas animadas, felizes, alegres. E Paulo e Silas, presos, pregaram o evangelho. Eles ali resolveram então não reclamar, mas sim louvar a Deus. Vamos ler isso. Por volta da meia-noite, verso 25, capítulo 16 de Atos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas. Você quer porta aberta? Aí, ó, abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Uau! Interessante, né? O texto fala que era por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite nos fala de um momento de crise. Momento de aflição, momento de terror, momento de dificuldade. Momento de dificuldade, de aflição, na reclamação não. O que nós temos que fazer é louvar o Senhor. Amém, querido? É fácil isso? É óbvio que não é fácil. Mas aqui nós temos um exemplo de que como realmente isso pode resolver o fato de nós estarmos louvando. Então, tenha essa consciência. Se você quer portas abertas, louve a Deus o tempo todo. Uma porta se fechou aqui, não interessa, eu vou continuar louvando, Deus vai abrir uma diferente e maior. Você crê? Você é filho amado, você é abençoado por Deus. Você tem que ter essa convicção no seu coração. Eles não murmuraram, pelo contrário, geraram um ambiente de louvor e de adoração. E o resultado desse ambiente é que até o carcereiro se converteu. Aleluia. Onde está isso? Vamos continuar aqui o texto. Verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então,
levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Qual era o maior alvo da vida do apóstolo? Era pregar o evangelho. Essa era a missão clara dele. E ele estava ali então pregando o evangelho, depois de um momento de ser espancado, de ser preso. Mas por quê? Ele continuou louvando, mesmo no momento de aflição, no momento de terror. Eu creio que isso nos ensina muito também, querido. Porque quando nós geramos esse ambiente, o resultado desse ambiente, do mover de Deus nas nossas vidas, é que não tem jeito, outras pessoas serão influenciadas por esse ambiente. Amém? Ou seja, aquilo que nós estamos falando, está gerando um ambiente. Aquilo que nós estamos falando dos nossos filhos, está gerando um ambiente na nossa casa. O que nós estamos falando do nosso cônjuge, está gerando um ambiente na casa. O que nós estamos falando lá na célula, na vida da igreja, está gerando um ambiente. O que eu estou falando lá no trabalho, está gerando um ambiente. Queremos gerar um ambiente onde haja realmente o fluir e a mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, meu irmão? Então creia, ao gerar esse ambiente, vidas serão transformadas como a desse carcereiro aqui. Portanto, onde tem portas abertas, tem alguém orando e tem alguém louvando ao Senhor. Você deseja portas abertas? Portas de Deus, querido. Aí não são portas, eu não estou falando de portas humanas, portas deste mundo, mas portas que são de Deus, que Deus abre. Que você vai ver, não, foi Deus que fez. Os outros vão olhar e vão falar, puxa, Deus fez na sua vida, foi Deus que abriu essa porta. É nítido. Isso se torna um testemunho. E acredite, um ambiente está sendo gerado. Amém? Um ambiente está sendo gerado. Segundo, um ambiente de portas abertas também é notável, um ambiente de fé. Você sabe que cada país tem a sua própria moeda. Então, se você for lá aos Estados Unidos, a moeda lá é o... Se você for à Inglaterra, terá que usar a libra. E qual que é a moeda do céu? Diga, a moeda do céu é a fé. Se eu quero algo da parte de Deus, isso só vai ser alcançado por meio da fé. Porque sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Então, há algumas portas que, para entrar por elas, precisaremos exercitar a nossa fé. A fé é a mão espiritual que se apropria das bênçãos de Deus. Amém, querido? Então, há coisas que Deus realmente quer manifestar na nossa vida, mas só será possível alcançar se nós crermos. Deus não faz a nossa parte, amém, querido? Deus não faz a sua parte na apropriação. É você quem decide se apropriar. É você quem decide receber. Por isso que a palavra diz, né, que quem pede, ele vai o quê? Receber. É tão simples, né? Mas só o fato de pedir já demonstra a sua fé. Não é verdade? Por exemplo, uma criança que olha ali para o seu pai, que olha para a sua mãe e vê, não, meu pai é bom, minha mãe é boa, eles me amam, então esse filho pede bastante. Mas quando uma criança olha para o pai, para a mãe e vê aquele olhar, aquela cara assim meio carrancudo, o cara que já pediu e o pai sempre nega e fala que não, e fala, se pedir de novo vai tomar chinelada. O que acontece? Essa criança vai pedir toda hora? Não, ele não é doido. Ele sabe que se ele ficar pedindo, ele vai ter um problema, ele vai apanhar. Então ele para de pedir. Muitos têm uma imagem de Deus como um Deus que não quer abençoar, que não quer dar. Mas não, o que Jesus diz? Aquele que pede, recebe. Aquele que bate a porta vai ser aberta. Aquele que busca, ele vai encontrar. Amém, irmãos? Isso fala de quê? De fé. Então, por isso, mesmo que você esteja orando por algo, se o ambiente que você estiver for um ambiente de incredulidade,
você não recebe da parte de Deus. Não é que Deus não quer dar, mas é que às vezes nós não estamos agindo em fé, ou crendo realmente. Um bom exemplo que vemos na palavra é a história da filha de Jairo. Essa é uma poderosa e emblemática história que nos ensina muito sobre um ambiente de fé. Então você sabe que Jairo, ele vai a Jesus e pede a Jesus para que ele cure a sua filha. Sua filha estava muito enferma. E aí nessa que ele está ali, né, pedindo a Jesus, Jesus fala, vamos na sua casa. Porém uma grande multidão está ali ao redor de Jesus, e você sabe a história, e aí chega uma mulher que havia 12 anos, um fluxo de sangue na vida dela, e aí então ela toca na orla das vestes de Jesus, e Jesus para e pergunta, quem foi que me tocou? E os discípulos dizem, mestre, todo mundo te aperta, como assim alguém te tocou? E aí ele fala, eu percebi que de mim saiu poder, saiu virtude, e aquela mulher então se levanta e fala, fui eu, Senhor. E o texto diz, né, fala que ela contou toda a história, e Jairo fica ali aguardando, né, ansioso, na expectativa, porque Jesus estava indo na casa dele, e apareceu aquela mulher, que agora minha filha está passando mal, ela pode morrer, e Jesus está aqui com ela, ouvindo essa história, porque mulher já fala bastante, né, imagina uma mulher que estava 12 anos sofrendo, então o testemunho não foi curto, foi grande. E aí Jairo está ali, afoito, e meu Deus, minha filha, e aí nessa que ele está ali, chega um mensageiro e fala, Jairo, a sua filha acaba de falecer. Mas Jesus fala, não, ela não faleceu, ela está dormindo. Vamos ler o texto? Lucas 8, verso 51. Tendo então chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E o que aconteceu? Verso 53, riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. O Senhor foi à casa de Jairo, e ao chegar lá, disse que a menina não havia morrido. Quando ele disse isso, as pessoas que estavam ali naquele ambiente, começaram a fazer o quê? A rir. Eu não sei você, mas há momentos da vida que você compartilha com alguém uma ideia, ou um alvo que você tem, um sonho que você tem, uma esperança que você tem, que essas pessoas fazem, acabam rindo de você. É impossível, de onde que ele veio, de onde que ela veio, o que ele está vivendo, o que ele ganha de salário, é impossível, e ri. Mas sabe, querido, aqueles que realmente creem no Senhor, eles não podem aceitar esse tipo de ambiente, você entende isso? Porque esse tipo de ambiente quer de alguma maneira impedir você de avançar, impedir você de romper, sabe? Ou às vezes quando você compartilha um sonho e alguém ridiculariza de você, isso de alguma maneira, se você não perceber, paralisa você. Você sabia disso? Infelizmente, irmãos, aonde mais acontece isso é no próprio lar, infelizmente. Às vezes é um pai ou uma mãe, ou às vezes é um filho, ou um irmão, que você compartilha aquilo no seu coração, e aquela pessoa vem e joga um balde de água fria. Quem já passou por algo assim? Talvez a maioria de nós. E aí diante disso então, você fica numa situação, né, puxa, estou até com vergonha de ter falado isso, ou de estar pensando nisso. Mas cuidado, querido, às vezes é apenas o ambiente que você está. Se você falar para outras pessoas, pode ser que elas acreditem em você. Amém, querido? Porém, nesse caso aqui, nós sabemos que o Senhor determina algo. Quando Ele percebe que as pessoas estão rindo, não estão crendo, Ele percebe um ambiente de incredulidade, o que Ele faz? Vocês todos para fora. Só vai ficar aqui os meus discípulos, a mãe e o pai. Então nós vemos que a ressurreição aqui acontece, né? O milagre acontece. Por quê? Porque de fato o Senhor cria, mas aquele ambiente poderia impedir um milagre.
Por isso que é muito sério, querido, o ambiente que você está. Tem que ser um ambiente de fé. Amém? Pessoas que você pode contar do seu lado, amigo que você vai compartilhar ali os seus desejos, que vão te falar, puxa, vai dar certo, vai para cima que vai dar certo isso aí. Mas é muito ruim quando você compartilha algo com alguém, e ao invés de sair para cima ali, agora vou, não, essa pessoa abate você, desanima você. E você até mesmo desiste. Deixa para lá aquilo que você havia projetado. Portanto, cuidado com o ambiente. Precisamos viver em um ambiente de fé. Um ambiente de fé. Amém, irmãos? Um ambiente de fé é um ambiente propício para o agir de Deus. Se você quer o Senhor agindo na sua casa, na sua família, na sua vida, você precisa estar ao lado de pessoas que professam a mesma fé. Que estão com você, que estão crendo com você, e que não vão jogar em você um balde de água fria, amém? Portanto, se queremos provar de portas abertas e de milagres, precisamos cultivar o nosso ambiente com fé. Cultive um ambiente de fé à sua volta, cultive esse ambiente, e você tem que ter liberdade com as pessoas que estão ao seu redor, porque às vezes é uma simples palavra que alguém fala, que denota incredulidade. Você sabia disso? Em especial, digo aqui aos casais, né? Você que é casado, sabe, vigie um ao outro. Se minha esposa fala algo que não provoca fé, mas provoca incredulidade, eu falo para ela, não, está amarrado em nome de Jesus, vai dar certo. E se ao contrário acontece, se eu falo alguma coisa, ela pode me corrigir e falar, não, meu amor, vai dar certo em nome de Jesus. Porque ambiente é tudo, amém, irmão? Ambiente é tudo. Então, vigia isso, cuidado com isso. Não ceda às circunstâncias ao seu redor. Não ceda. Pode ser que exista uma muralha intransponível diante de você. Pode ser que uma notícia ruim venha e bata na sua porta, ou que você esteja preso em algum lugar ou uma situação e não consiga sair. Mas declare aquilo que você crê em nome de Jesus. Eu não estou sentindo, eu não estou vendo, as circunstâncias dizem que não, as pessoas às vezes ao meu lado estão dizendo que não, mas eu continuo crendo, eu invoco o nome do Senhor, e eu creio que esse ambiente de fé vai ser gerado através da minha vida em nome de Jesus. Creia, as portas ficarão abertas diante de você. Amém? Ambiente é tudo, irmão. Ambiente é tudo. Interessante, Jesus, o próprio Deus, queria ali realizar um milagre, mas ele percebeu que o ambiente poderia frustrar o milagre. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque às vezes não é porque Deus não quer fazer. Não, nós temos as promessas de Deus e o sim de Deus, amém? Mas às vezes o ambiente que nós estamos, ao invés de gerar em nós fé, gera em nós incredulidade. Ah, mas e se for meu marido, eu tenho que largar dele? Claro que não. Você vai falar, meu marido, mude em nome de Jesus. Vai colocar diante do Senhor, Senhor, mude isso em nome de Jesus. Amém? Porque essa é a nossa expressão de fé. E o ambiente nesse sentido é algo que nós mesmos geramos. Posso ouvir o amém? Amém. Nós geramos esse ambiente. Então cuidado com isso. Você que é pai, mãe, tem uma responsabilidade enorme. Quando seu filho fala algo, sua filha fala algo, talvez para você é algo impossível, mas não desanime não, fala em nome de Jesus. Eu creio, meu filho, se você deseja isso, vai acontecer, vamos crer, vamos orar por isso. Amém? Ambiente é tudo, influencia a fé das pessoas. Que haja entre nós realmente um ambiente de fé constante. Um ambiente de fé. Não rimos da fé dos outros. Amém? Não rimos. Se a pessoa está crendo, nós cremos com ela. Nós cremos com ela. Se ela está crendo no milagre, na cura, na provisão, nós cremos com ela. Talvez não estamos vendo como é que pode acontecer, mas o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Para Ele não há impossíveis. Amém, querido? E o terceiro ambiente, por fim, para encerrar a palavra de hoje, é um ambiente de honra. Por que muitos não recebem mais de Deus? Muitos não recebem, porque o ambiente ao seu redor, às vezes, é contrário àquilo que se está buscando.
Então, nós entendemos que, temos dito que você é uma boa semente, amém? Diga para o seu irmão, fala para ele, você é uma boa semente. Mas acredite, uma boa semente no ambiente errado, ela não vai frutificar. Não vai frutificar como poderia, como deveria. E você sabia que Jesus, ele não pôde fazer milagres em alguns lugares? Por quê? Porque ele não foi honrado. Ele foi desonrado. Amém, irmãos? Ao falar sobre isso, presta atenção, eu não quero falar daquela questão de honra, como sendo aquela bajulação, aquele negócio. Não, honre da maneira que estiver no seu coração, mas eu creio que o reconhecimento é essencial, um reconhecimento daqueles que realmente Deus está enviando na sua vida, como um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Vamos ver isso lá em Mateus, falando de Jesus. Mateus 13, verso 53, que diz assim: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Interessante. O ambiente, podemos dizer, da terra de Jesus, era um ambiente de desonra. Eles olharam para Jesus e se escandalizaram. Ao invés de receber da parte de Deus por meio dele, na verdade tornou-se uma pedra de tropeço. Então escandalizar-se é duvidar da pessoa com quem você anda, é achar um motivo para deixá-la. Então aquelas pessoas viram Jesus crescer, e elas chegaram à constatação: mas quem é ele para realizar esses milagres, para falar desse jeito? É filho do José carpinteiro, ele é filho da Mariazinha, aos irmãos dele ali. O que ele pensa que é para chegar assim, desse jeito, entre nós? Então, essa atitude de desonra dos conterrâneos de Jesus matou o ambiente. Jesus tinha poder para fazer milagres, sim ou não? Tinha. Mas o que impediu? O fato de não terem um coração aberto para receber. Amém, irmãos? E isso é tudo. Então, como eles não tinham, acabou que matou a possibilidade de receberem milagres da parte do Senhor. Por isso que o texto fala que na sua terra ele não pôde fazer muitos milagres, mas apenas pequenas curas. E isso é interessante porque nos lugares aonde Jesus ia, que ele não era conhecido, o que acontecia? Os milagres proliferavam. Os sinais aconteciam, porque as pessoas estavam abertas para receber através dele. Isso é algo realmente chocante. Por quê? Porque as pessoas tinham expectativa, reconheciam que ele era enviado de Deus, e por isso receberam o sobrenatural. Mas aonde havia um relacionamento mais intimista, ou seja, as pessoas conheciam ele há muito tempo, o tratavam com desprezo. E isso acende um alerta para nós, amém, irmãos? Principalmente, eu gostaria de falar hoje, no contexto familiar. Você sabe que o primeiro mandamento com promessa, qual que é? Honrar pai e mãe. Ou seja, quem honra pai e mãe, interessante que isso é citado na antiga aliança, mas o apóstolo Paulo também fala sobre isso na nova aliança, que tem que honrar pai e mãe. Quem honra pai e mãe, a palavra diz que os seus dias serão prolongados, ou seja, desfruta de bênçãos. Então a honra no lar muitas vezes é um teste,
Você sabia disso? Porque você convive com aquela pessoa, você conhece tanto aquela pessoa, tem tanta intimidade com aquela pessoa, que às vezes se perde o respeito. Se perde a maneira correta de lidar com ela. E se torna uma pedra de tropeço para ver portas abertas na sua vida. Isso é algo muito sério, querido. Muito sério. Sabe, pessoas que Deus tem colocado na sua vida, elas não estão aí por acidente. Os seus pais, foi Deus que te deu. Deus escolheu. Amém? Talvez não sejam os pais perfeitos que você gostaria, mas amém, foi o pai e a mãe que Deus te deu. Honre eles. Quando você honra eles, você está honrando a Deus. Filhos também, você não escolheu, né, o temperamento, o jeitinho que tinha que ser. Não, Deus que deu. Então honre seus filhos também. Amém? Já o cônjuge foi você que escolheu. Então você não tem desculpa, você tem que honrar. Você tem que honrar sua esposa, você tem que honrar seu marido, respeitando, falando bem dele, falando bem dela. É inadmissível você falar mal da sua esposa ou do seu marido para uma outra pessoa. É inadmissível. Como é que Deus vai abençoar o seu casamento desse jeito? É inadmissível. Vocês que devem se proteger, na verdade, um ao outro. Como? Honrando, falando bem um do outro. Quanto mais isso acontece na sua casa, um ambiente de honra, eu não tenho dúvida, meu irmão, portas abertas vão se manifestar diante de você. Portas abertas vão aparecer. Portas abertas vão realmente acontecer na sua vida. Porque você passa a enxergar as pessoas próximas, olha para cá, como um presente de Deus. Então você fala dos seus filhos, você não fala, meu Deus, essas bênçãos aqui. Não, você fala, Deus, obrigado. Eles têm muita energia, aleluia. Eles não estão numa cama não, eles estão aqui pulando na cama. Glória a Deus. Deus, essas crianças não dormem. Misericórdia. Não, Pai, obrigado. Eles têm um temperamento forte. Vão ser líderes no futuro. Amém? Mas o que é mais fácil falar? Meu Deus, onde eu estava com a cabeça com esses meninos aqui? Por que eu não coloquei aqui negócio para não ter filho? Mas você acha que Deus vai abrir portas para você na sua casa? Vai. Porque está tendo murmuração. Mas quando você abre a boca para abençoar a sua esposa, quando você abre a boca para abençoar o seu marido, pode não ser realmente, né, aquela coisa maravilhosa do mundo, a 8ª maravilha do mundo, pode talvez não ser, mas foi o que Deus te deu. Então seja grato. Quando você é grato, Deus vai multiplicar portas abertas na sua vida. Olha para ele e fala, puxa, que bênção que Jesus me deu. Olha para ela e fala, que mulher de Deus, obrigado, Senhor. E quanto mais você honra, acredite, mais você vai ver restauração na sua vida. Mais você vai ver favor na sua vida. A honra no lar, querido, é algo que às vezes é perdido. Por quê? Por conta da intimidade. Que está ali toda hora, né? E vê os defeitos, não é? E vê os erros, e vê o comportamento, e aí então, fica reclamando. Não, querido, não vá por esse caminho. Honre, fale bem. Porque tem pessoas que elas têm muita fé, mas pouco êxito na vida, porque elas não honram quem está com ela, do lado dela. Não estão honrando as pessoas que Deus colocou ao lado delas. Então, muita coisa que você não conseguiu, mesmo depois de crer, mesmo depois de declarar e orar, pode ser que você vai conseguir quando você começar a honrar. Honrar quem está ao seu lado. Muitas portas que não se abriram pela fé, talvez elas só serão abertas por meio da honra, porque a honra abre portas, mas também mantém elas abertas. Uma pessoa honrosa, ela abre portas diante dela. A honra abre portas. Diga para o seu irmão, a honra abre portas que a fé não pode abrir. Você sabia que há muitas mulheres de fé com o casamento destruído?
E elas oram por esse casamento, elas jejuam por esse casamento, elas leem a palavra por esse casamento, mas elas não têm a disposição de honrar o cônjuge. E vice-versa, o homem também não tem a disposição de honrar a mulher. Muitos homens de Deus que têm fé para ganhar alma, têm fé para curar os enfermos, mas perde a esposa porque não tem disposição de honrar a sua esposa. Então cuidado com isso, porque às vezes isso te impede de avançar no contexto da sua família, da sua casa. Aí tem gente que fala, não pastor, eu não sou muito de falar, sabe, eu sou tímido, sou assim, calado, mas eu honro, no meu coração, Deus sabe que eu honro. A honra precisa ser evidenciada, e ela é evidenciada quando você fala, amém? E como é que você fala quando honra? Você fala bem, você fala bem da pessoa, você fala para ela de maneira que ela se sente honrada. Diga assim, a bênção tem que ser pronunciada. As palavras, elas têm o poder de criação, então as palavras podem levantar as pessoas. Por isso, levante sempre a sua esposa, falando bem dela. Levante o seu marido falando bem dele. Levante os seus filhos falando bem deles. Porque tanto a honra quanto a desonra estão ligados às nossas palavras. As nossas palavras. Portanto, comece a falar honrosamente, e eu tenho certeza que você vai começar a ver um ambiente sendo mudado na sua casa, aonde você estiver na sua vida, você vai perceber que as coisas vão começar a deslanchar, a avançar. Você crê nisso? Então lembre-se, um ambiente de portas abertas é sempre um ambiente de honra, de honra, amém? Sabe, as pessoas não são perfeitas, mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Não desonre as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Seja uma pessoa honrosa. Amém? Eu tenho certeza que as portas estarão abertas diante de você. Conclusão: o Senhor é poderoso para agir como e quando quer, mas o agir de Deus sempre é acompanhado de um ambiente propício. Amém? Por isso, gere esse ambiente. Gere esse ambiente. Quanto mais você gera esse ambiente, mais você verá as portas abertas. Como que eu gero um ambiente, pastor? Orando, louvando, declarando fé, mas também honrando aqueles que estão ao meu redor. Amém, querido? Eu não tenho dúvida, portas se abrirão diante de você. Vamos ficar em pé? Aleluia. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração.